Bom dia, povo abençoado. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? No seu lar, na sua família. Mais um fim de semana chegou, né? Hoje, sábado, dia 12 de junho. Estamos alegres, estamos felizes e podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Coisas boas, né, meus queridos? Então, iniciando aí mais um devocional, agradecendo a Deus por cada momento na presença dEle, agradecendo a Deus pelos grandes livramentos que o Senhor tem provido a todo tempo e pela provisão do Senhor nas nossas necessidades, porque Ele é bom, é o Jeová Jireh, o Deus da provisão, né? Então Ele nos proveu mais esse dia. Então vamos fazer Ele feliz, vamos fazer Ele para a honra e glória do nosso Criador, juntamente com a nossa família, amando e sempre respeitando o nosso semelhante, como Deus tem nos ensinado na sua palavra, não é verdade? Vamos estar aqui então lendo o versículo da nossa reflexão dessa manhã de sábado, amém? Para muitos aí, eu pela bondade de Deus já venci a minha tarefa de trabalho físico, né? Já aposentei, graças a Deus, mas comecei a trabalhar desde os 14 com carteira assinada. Mas na roça, já com 8 anos, já levantava cedo para apanha de algodão, para corte de cana. Então, graças a Deus, né? Depois vim para a cidade, registrei a carteira e trabalhei até chegar o dia da minha aposentadoria. Então, para você que ainda trabalha, braçalmente falando aí, não perca, né, a resiliência, não perca o ânimo, a disposição, mas continue, porque o trabalho dignifica o homem, amém? E hoje eu trabalho para o Senhor, faço a obra do Senhor com muita alegria e também de vez em quando eu dou as minhas pescadinhas, né? Falar em pescada, daqui uns dias a gente está indo novamente lá no rancho. Vamos ver se dessa vez a gente pega um peixinho a mais lá para a gente estar mostrando aí para você que tem acompanhado os nossos vídeos, amém? Mas sem delongas, vamos para o que nos importa, que é o reino de Deus, com a sua palavra, para a nossa reflexão nesta manhã. Está aqui, meu querido, baseado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, o médico amado, né, o doutor Lucas, servo do Deus vivo, capítulo 23, o versículo 40 e o versículo 41, para a nossa reflexão dessa manhã. Diz assim: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Oi, palavra gloriosa, né? Testemunho da justiça, da fidelidade, da honestidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, o título dessa reflexão de hoje: um injusto entre vários justos. Vamos ver o contexto. Diz assim: essas foram palavras de um dos criminosos crucificados ao lado do Senhor Jesus. Ele também criticou Jesus, mas depois fez a confissão acima. Nos minutos finais da sua vida, ele mudou a sua atitude completamente, reconhecendo sua culpa diante de Deus. O Senhor Jesus o perdoou e ele pôde morrer com a certeza da salvação. Porém, o outro criminoso continuou como um pecador perdido. Ele não quis admitir o seu delito de culpa. A história nos conta que o imperador germânico Frederico o Grande, que viveu 1712 a 1786 depois de Cristo, certa vez ele visitou uma prisão. Ele entrou nas celas e perguntou aos prisioneiros o motivo de estarem ali. Um após o outro alegou inocência e culpou a justiça pela situação difícil em que se encontrava. No entanto,
em uma determinada cela, um jovem admitiu ser um criminoso. Disse que merecia a punição, pois só tinha causado desonra a si mesmo e a sua família. Porém, o imperador foi até a porta, abriu-a, então se virou para o prisioneiro e falou firmemente: "O que você está fazendo em meio a tantos esses homens justos? Saia daqui." A confissão daquele jovem impressionou o imperador, enquanto a justiça própria dos outros presos o deixou indiferente. O Senhor Jesus disse certa vez: "Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar a justos, mas sim os pecadores ao arrependimento." Lucas capítulo 5, versículos 31 e 32. Então essas são palavras do justo que morreu na cruz pelos injustos. Que advertência! Lembre-se, é a sentença de Deus acerca de quem somos ou do que fazemos que conta, e não a nossa própria opinião. Muito bem. Louvado seja o nosso Deus. Um justo em meio a tantos injustos. Ali estava Jesus Cristo, entre aqueles dois ladrões, salteadores, e assim também estava Jesus em meio àquela multidão que, com falsos testemunhos, falsas acusações, o condenaram injustamente. Mas, no contexto da obra vicária do Senhor Jesus, está muito claro, né? O justo pelos injustos. Ele decidiu, ele quis, né? Em suma, ele quis passar por tudo que ele passou, sabendo que não havia um homem sequer, não havia e não há ainda sobre a terra. O homem justo que esteve sobre essa terra foi Jesus Cristo. Porém, ninguém foi tão injustiçado quanto ele foi. Mas esse é o exemplo maior para seguirmos, sem dúvida nenhuma. Então, na sua palavra, ele disse: aquele que se exaltar será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Isso é uma grande verdade, meu querido. Nessa manhã, refletindo nessa palavra, eu quero te dizer: uma das maiores dificuldades que nós, seres humanos, temos é de absorver as consequências que vêm sobre nós. Mais do que absorver, admiti-las. Então, quando essa pessoa, esse homem ali crucificado na mesma situação que Jesus Cristo, mas ele demonstra esse reconhecimento da sua culpa e mais ainda, ele testemunha da justiça de Jesus, da honestidade, da fidelidade, da sinceridade de Jesus quando ele repreende o outro que estava crucificado do outro lado. Mesmo nós estando na mesma condenação, os três estavam ali para morrer naquela cruz. Mas ele reconheceu a justiça em Jesus Cristo, o justo pelos injustos. Então não queira, meu querido, tapar o sol com a peneira, se exaltar, mas a palavra de Deus nos convida a reconhecer as nossas misérias e sujeitarmos debaixo das potentes mãos de Deus, que é perdoador, galardoador daqueles que nele confiam e buscam.
Então, quando também na história o rei, ouvindo testemunhos daqueles prisioneiros, e unânimes, todos dizendo que eram inocentes, que estavam ali por culpa da justiça, por culpa do sistema. Hoje há, uma maçante ideia também de jogar culpa no sistema. Mas se trouxermos a consciência para o nosso lado, de analisar as nossas práticas e atitudes, também reconheceremos as nossas falhas. E a admitirmos é muito importante. É muito importante admitirmos as nossas falhas, meus queridos. Só que muitos escondem a sujeira debaixo do tapete, muitos usam máscaras, Mas quando eu medito sobre esse assunto, de passar a culpa a outrem e não reconhecer a responsabilidade pessoal, foi o que aconteceu desde lá do Éden. Quando Deus foi falar com Adão e Eva, ele falou primeiro com Adão, com quem de direito. Adão passou a culpa para Eva. Quando Deus foi falar com Eva, Eva passou a culpa para a serpente. Então é um jogo, sabe, de empurra, de joga para lá, e diante de Deus nada fica encoberto. Ele será o justo juiz naquele dia, e ele não terá o inocente por culpado e nem o culpado por inocente. Então, meu querido, o que eu tiro dessa reflexão nesta manhã? Assumimos as nossas falhas, nossas fraquezas, e buscamos graça em Deus para o perdão, para o renovo. Quando sempre Jesus fazia algum milagre de cura ou de libertação, ele dizia: vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Como assim, pastor? A Bíblia diz que somos pecadores o tempo todo. Sim, mas uma coisa é um pecado consciente, um pecado persistente. Agora, outra coisa é o pecado como um acidente na nossa vida. E Deus sabe muito bem defini-los na nossa vida. Então, busquemos cada dia mais o reconhecimento do senhorio de Deus na nossa vida e nunca queira se exaltar. Na verdade, nós todos somos doentes, precisamos do médico Jesus Cristo. Foi para os doentes que ele veio. Foi para os injustos que ele veio. E nós somos injustos em cima dessa terra. Praticamos muitas obras de injustiça. Por isso precisamos dele, porque ele é o justificador. Mas para que isso aconteça, confessai as vossas culpas, diz a palavra do Senhor, e buscai o perdão em Deus. E ele é perdoador e sempre nos perdoará, porque ele é bom. Mas precisa ter sinceridade de arrependimento e reconhecimento de que é culpado, mas que o sangue de Jesus, que nos purifica de toda a culpa e de todo o pecado, ele continue em eficácia. Então aproveitemos esse tempo, meu querido, minha querida, e busquemos em Deus esse perdão, essa justificação, para que um dia estaremos com ele na glorificação eterna, em nome de Jesus. Ficando por aqui, desejando a todos um ótimo fim de semana. Aproveite com a família, aproveite, vá à igreja, vá glorificar Deus, vai adorar o Senhor, em nome de Jesus. E continua aí nos dando o privilégio de você estar vendo os nossos vídeos, amém? Deus seja glorificado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.